A gente continua falando sobre esse assunto, gente. Estamos tentando pegar a temperatura nas duas casas. Vocês viram a conversa agora há pouco com o líder do governo na Câmara dos Deputados. Os senadores estão lá tentando buscar um consenso sobre essa proposta que está tentando abrir espaço para o novo Bolsa Família. Na Câmara dos Deputados, como a gente viu agora há pouco na conversa com o líder, há também as articulações em paralelo. A aposta de alguns deputados mais alinhados ao governo eleito é de que, apesar de mais difícil do que no Senado, como para eles há uma relação mais azeitada com Rodrigo Pacheco, há uma dificuldade maior porque algumas pendências precisam ser costuradas na Câmara. Mas, apesar disso, esses deputados dizem que as negociações tendem a levar por um caminho de entendimento. Na Câmara também, eu conversei com o deputado Marcelo Ramos, do PST do Amazonas. Ele fez uma avaliação, disse que está chegando na semana que vem também para conversar com o seu partido sobre essa proposta, mas de início diz que dificilmente, na visão dele, vai haver quem defenda ser contrário a essa proposta publicamente. Ramos acredita que há um complicador no tempo de vigência dessa licença para gastar, que na minuta é indeterminável, né? Não foi determinado ali o tempo, por quanto tempo vai ficar fora do teto de gastos esse valor de bilhões de reais, né? De quase 200 bilhões de reais por hora. É onde está a discussão, segundo ele, a dificuldade dessa discussão, muito mais do que o valor. A avaliação do Ramos é de que, embora ele fala, né? Embora ele esteja bem alinhado com o governo eleito, teve durante a campanha eleitoral também como um dos nomes da Frente Ampla, o Marcelo Ramos ressalta que ainda é preciso aprofundar a discussão sobre a nova âncora fiscal ou uma nova âncora para substituir o teto. Abre aspas, deixarem aberto é um convite para não mudar, diz ele. Marcelo Ramos fez também elogios à sugestão do secretário de Fazenda de São Paulo, Felipe Salto, que prevê trocar o teto de gastos por uma regra mais flexível que permita o crescimento real das despesas conforme o nível e a trajetória da dívida pública. O deputado, gente, que já foi vice-presidente da Câmara, mas deixou o cargo depois de ser destituído por Arthur Lira, acredita que o Centrão deverá tentar, abre aspas, empurrar a emenda de relator como impositiva, como um contraponto para a aprovação da PEC. Eu chamo agora o Leandro Rezende para conversar comigo também, Leandro, sobre esse bastidor. Fica à vontade, sobre as conversas que você teve também sobre PEC, a PEC do estouro, a PEC da transição, a PEC que abre espaço para o Bolsa Família e tantos outros gastos, né? Há uma tentativa de consenso, mas pelo que a gente está vendo, pelo menos por hora, é só uma tentativa, né? O consenso ainda não existe. Várias propostas tendem a surgir nos próximos dias, inclusive como trouxe agora há pouco o Ricardo Barros, né? Vindo da Câmara dos Deputados. E o tempo está correndo, né? Hoje é dia 18 de novembro, né? O tempo de análise que o Congresso vai ter para votar uma PEC tão importante, ele é bastante reduzido. Daqui a pouquinho a gente tem já, no domingo, né, o começo da Copa do Mundo, e a gente precisa levar isso em consideração, por incrível que pareça, não tão incrível assim, a gente está num país que para, de fato, em momento de Copa do Mundo, então isso também vai interferir no trabalho do Legislativo, que vai ter que se debruçar sobre isso. A gente viu claramente, né, o Ricardo Barros focalizando aqui aquilo que já temos falado um pouco no 360, quando a gente vai olhar para os apoiadores do Bolsonaro, como que eles estão olhando para essa discussão. Topam votar o Auxílio Brasil de R$600 e a valorização do salário mínimo. Porque isso está no programa de governo do Bolsonaro. O que eles não topam é o Bolsa Família com R$150 a mais ali para famílias com filhos de até 6 anos de idade, proposta do Lula. Hoje, conversando com integrantes do PT, eles me fizeram ali uma avaliação um pouco sobre aqueles dados do TCU que a gente viu o Bruno Dantas apresentar nessa semana, e eles dizendo que precisam de uma reformulação
completa, né? Que a base sobre a qual está montado o Auxílio Brasil, ela precisa de fato ser totalmente modificada, porque eles já, além da auditoria do TCU, eles já identificaram uma série de problemas na concessão do benefício. Isso também vai ser levado em consideração na hora da montagem dessa proposta de emenda à Constituição. Não vai ser fácil, vai ter muita articulação e aí duas reuniões já se destacam. A primeira, né, que o Ricardo Barros anunciou para a gente, conversa que ele vai ter com o líder da oposição, o deputado Volney Queiroz, do PDT, que integra a transição para o governo do presidente Lula. Eles se encontram na terça-feira. Na quarta-feira, o Conselho Político do Lula, né, o Conselho Político da Transição, se reúne com os líderes partidários que apoiaram a campanha do Lula, ou seja, MDB, PDT, todo mundo vai sentar para conversar ainda. Vamos ver em que termos, né, se a gente vai ter uma outra minuta de proposta de emenda à Constituição. É o caminho provável, porque essa PEC, do jeito que está apresentada, parece que ela não vai muito para frente. É um caminho provável que a gente já tenha, na semana que vem, venha discutindo um novo texto. Tainá. Semana que vem vai ser uma semana decisiva, não é, Leandro? Obrigada pela sua análise e informações.